Romanos, capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Como é que é, pastor? Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos condenação. Notem que a mesma perspectiva de Pedro é a mesma de Paulo. Lógico que Paulo não está entrando em detalhes sobre adoração, sobre quem é Deus, quem não é. Não, ele está falando sobre autoridades da terra. Vocês sabem, originalmente, de onde surgiu a autoridade do Pai? Da terra? Pai, meu pai, seu pai. Originalmente, de onde surgiu isso? Do Pai do céu. Isso está incrustado na genética, na memória genética de todas as tribos, de todas as raças. Eles não criaram a paternidade. A paternidade foi alguma coisa colocada divinamente no coração dos seres humanos. Então, o primeiro pai que houve na terra foi o Pai do céu. Por isso que no capítulo 3 de Efésios, Paulo diz no versículo 14: por essa causa me ponho de joelhos diante de Deus, de quem toma nome toda a família, tanto do céu como da terra. De quem toma nome toda a família, tanto do céu como da terra. Quem deu a paternidade à família do céu? Foi Deus. Quem deu a paternidade à família da terra? Foi Deus. Então essa ideia de pai surgiu de Deus. Quero adiantar um pouco estudando isso. Pega a história antiga, antes dos babilônios, antes ainda dos egípcios, antes ainda. Onde que surgiu a ideia de rei? Não foi dos homens, foi de Deus. Originalmente, tá? Foi de Deus. A Bíblia diz várias vezes que Deus é o rei de toda a terra. Vocês sabem que os Estados Unidos são uma nação muito evoluída. Os ingleses criticam os americanos. Aliás, tinha um sábio dos americanos dizendo: a coisa que mais o inglês queria ter, ou a coisa que mais o americano queria ter na sua nação era um rei ou uma rainha. A grande frustração dos americanos é que eles são republicanos. Eles queriam muito ter um rei, ter uma rainha. E nós ingleses queremos. Eu acho que isso é uma crítica aos americanos, mas no fundo eles têm razão. Como nação protestante que eles são de origem, eles sabem que toda a ideia de rei não veio de um homem. A ideia de rei original veio de Deus, como a ideia de pai original também veio de Deus. Então, quando eu falo a ideia de rei e de pai, eu estou falando a ideia de autoridade. De onde que veio originalmente a ideia de autoridade? Também veio de Deus. Foi dali que os homens tiraram originalmente a ideia de rei, a ideia de senhor, a ideia de imperador, a ideia de autoridade. Então, essa autoridade não é uma criação divina ou uma criação humana. O arquétipo, a ideia mais antiga, mais original de autoridade veio do céu. Quando você se pensar em rei, sempre veio de Deus. Em pai, sempre veio de Deus. Em autoridade, sempre veio de Deus. Então, a monarquia, embora seja uma coisa demodê, seja uma coisa fora de moda, a monarquia nasceu de Deus. Como a paternidade nasceu de Deus. Como a autoridade nasceu de Deus. Jesus Cristo é chamado, na Bíblia, no grego, Senhor, a palavra é déspota, né? Déspota, não é um déspota com Hitler, não é isso. Déspota é aquele Senhor que tem autoridade sobre, originalmente. Jesus Cristo é um déspota, nesse sentido. Ele tem autoridade suprema sobre algo, ou
sobre alguém. Então, nota que quando Paulo fala sobre autoridade, quando Pedro fala, eles estão buscando uma origem muito antiga, de onde os homens tiraram essa ideia. Então, Pedro está falando para esse pessoal, e dizendo que eles deviam sujeitar a toda instituição humana. Quando ele fala de instituição humana, ele está falando de governo. Ele está falando de um governo criado pelos regimes humanos. Mas porque esse regime humano tem uma origem divina, nós devemos ser sujeitos a ele. Ele não está entrando no particular dizendo que o César era um homem colocado diretamente por Deus, que Hitler foi colocado diretamente por Deus. Ele está falando isso. Ele está falando que nós devemos ser sujeitos à autoridade humana, porque a autoridade nasceu do céu, nasceu de Deus. Como ela tem origem espiritual, origem divina, em tese, nós devemos ser sujeitos às autoridades. Por exemplo, na década de 70, era proibido fazer greve. Lembra da ditadura? Pô, mais nova, não? Lembra da ditadura? E os cristãos não deviam fazer greve. Não deviam. Porque a autoridade imposta por Deus numa situação dada, ou numa dada situação, dizer não greve. Ele não tinha que fazer greve. Ele devia orar para que Deus mudasse a história e o tempo em que os homens pudessem fazer greve, que Deus mudasse o coração dos reis e daqueles que eram investidos em autoridade, para que então eles pudessem fazer greve. Foi o que aconteceu. Hoje, os mais novos agora vêm em greve para tudo quanto é lá. Vocês imaginam o meu tempo de moço? Jamais! Era hora. No entanto, o cristão, ele deve sujeitar, não obedecer como carneiro, mas sujeitar a autoridade, sabendo que essa autoridade está inibindo a manifestação popular. Mas por isso estamos debaixo dessa autoridade e devemos orar a Deus para que mude os tempos e a história, e então os cristãos possam se manifestar como indivíduos livres que são. Agora, suponhamos na década de 70 que o governo Geisel, por exemplo, sabe quando Geisel é porque ele passou por aqui, Médici, passou por aqui, Geisel passou ali, aquela rua da tinha ali. Suponhamos que o Geisel dissesse, daqui para frente eu vou colocar um artigo na Constituição que ninguém mais pode orar. Por exemplo, Geisel era luterano. Mas vamos supor que ele colocasse essa lei, que ninguém mais podia orar ao Deus do céu. Eu ia desobedecer. Porque essa autoridade humana está interferindo na minha autoridade maior, que é a autoridade divina e espiritual. Mas enquanto eu puder, eu devo ser submisso às autoridades que Deus colocou aqui na terra. Esse que Pedro está falando, ensinando esses cristãos peregrinos, e que a autoridade sobre eles, a maior, que era César, olha que não era brincadeira, e não era qualquer César, era o Nero que matou o Pedro, o Nero que matou o Paulo, e Pedro está dizendo, olha, você deve ser submisso, sujeitar a essa autoridade, enquanto essa autoridade não interfira na minha relação com a autoridade maior da minha vida, que é o Senhor. O que esses pagãos e judeus faziam? Esses cristãos estão insurgindo contra César, porque eles dizem que César não é o Senhor. Jesus nunca ensinou isso. Quando os discípulos chegaram perto de Jesus, os fariseus disseram, olha, você não deve essa culpa aí de dizer ninguém, vocês têm uma bolsa, vocês têm um tesoureiro, o tesoureiro chama Judas Iscariotes,
está com a bolsa aí, e você não paga tributo a César. Jesus disse: Pedro, vai lá pescar no rio. Ele foi lá no rio, trouxe um peixe. Ele abriu o peixe, de dentro do peixe ele tirou um estátua, uma moeda, e disse: aqui o tributo. Jesus não era desobediente a César nesse sentido. Ele disse: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando César quer interferir naquilo que é de Deus, a igreja deve socorro, deve confrontar e deve até morrer. Mas a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É nesse sentido que Pedro está falando que sujeitar a toda a instituição humana por causa do Senhor. Por que por causa do Senhor? Primeiro, é que o Senhor precisa ser glorificado através da obediência civil. Eles têm que ser mais obedientes na questão civil do que os próprios cidadãos comuns. Embora eles fossem peregrinos, embora eles estivessem passando por ali, eles deviam obedecer. Devia ter uma obediência civil irrestrita, maior do que aqueles que eram cidadãos daquela terra, porque eles estavam peregrinando, eles estavam passando por ali. Suponhamos que os cristãos peregrinos morassem aqui em Jaú 10 anos, uma comunidade de ciganos, diríamos, os cristãos que estavam por aqui, e aqui há um tributo diferente, um ICMS diferente do que na outra cidade. O município tem um tributo, ISS. Aqui tem um ISS diferente dali de Bauru. Enquanto eles estivessem aqui, eles deveriam pagar o tributo na cidade, e de uma forma muito mais honesta, e de uma forma muito mais precisa do que os próprios cidadãos jauenses. E eles foram para Bauru, e o ISS era mais ou menos, não me interessa, eles deveriam pagar de uma forma muito mais precisa, muito mais cirúrgica do que os próprios bauruenses. Então é isso que Pedro está deixando bem claro, que nós devemos obedecer em todas as autoridades, sujeitar. Mas Pedro sujeitou em qualquer situação a autoridade? Não. Lembra lá em Atos, quando eles foram presos? Eles foram presos porque foram insubmissos à autoridade, porque eles curaram um coxo e as autoridades judaicas insuflaram as autoridades romanas que dominavam ali, e as autoridades romanas disseram que eles não podiam mais falar de Jesus. Pedro e João disseram: importa mais agradar aos homens do que agradar aos homens, a Deus do que agradar aos homens. Me importa agradar a Deus, não a homens. Mas em que sentido que ele falou? Nesse sentido. Eles foram presos por causa disso, e depois Pedro veio morrer por causa disso. Paulo morreu por causa disso. Tiago foi cortado no fio da espada. Estevão morreu por causa disso. Então nós temos que reconhecer muito bem os limites da nossa legislação, tanto em nível estadual, como federal, como municipal, federal, estadual e federal, para que sejamos reconhecidos como um povo ordeiro, um povo civilizado, que tem uma civilização diferente, até melhor, mais excelente do que um cidadão comum, porque nós somos cristãos. Nós devemos obedecer a Deus e às autoridades como instituídas por Ele. A desobediência civil só cabe no nível espiritual, só cabe no nível da adoração. Aí não tem jeito. Mas enquanto estivermos aqui, somos sujeitos à autoridade. Todo mundo no Brasil acha os tributos brasileiros não são muito altos, mas muito complicados e muito confusos. Todo mundo acha. Precisa de ter uma engenharia tributária para entender como paga um tributo, é enrolado demais. Mas o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo no nosso estado, na nossa nação. Eles estão vendo que não tem mais condição de tocar o Brasil assim. Vamos fazer uma reforma tributária, porque
porque não tem jeito. Mas enquanto estivermos debaixo dessa vigência legal de leis, devemos obedecer os tributos, enquanto depender de nós, enquanto entendermos o tributo, que é muito complexo, muito difícil o tributo aqui no Brasil. Quem é empresário que sabe. É um tributo em cascata que não tem fim. Mas Deus é Deus da história, Deus é Deus misericordioso. E parece-me que o Brasil está acordando para uma realidade do século XXI que ele tem vivido desde a época de Getúlio Vargas. E não se muda a política de trabalhista, não se muda a política tributária. Nós somos muito arcaicos, muito antigos. Mas por alguma razão divina, agora eu apelo para a fé, Deus está movendo o mundo e chegando no Brasil de tal forma: ou você muda ou morre. Não tem saída, não é porque é bonzinho, ou muda ou morre. Podia ser direita e esquerda, decidiu fazer isso, ou mudar ou morrer. Não estou entrando no aspecto ideológico. Isso é em qualquer país do mundo, a não ser que você queira ser uma Somália ou qualquer assim, perdidos num mundo global, num mundo onde não tem mais fronteira, num mundo onde tudo é quintal da minha casa. Tudo é quintal da minha casa. Querem ver? Se você liga para um telemarketing nos Estados Unidos, para atender uma empresa lá, sabe onde está o telemarketing? Na Índia. Olha, na Índia. Mas os Estados Unidos, Índia. O mundo não tem mais fronteira, nós seremos um grande quintal um do outro. Ou nós nos adaptamos, ou seremos tão fortes como o dinossauro e morremos. É muito melhor ser adaptável do que ser forte. Quem prevalece na cultura moderna não são os fortes, são os adaptáveis. A barata não morreu, o dinossauro morreu. Então, de uma forma maravilhosa, Deus está fazendo o vento da graça dele soprar sobre a nossa nação, independente de ideologia política. É porque não tem saída. Não é porque esquerda ou direita, é porque não tem saída. A China não fez a mesma coisa, não era um país comunista. O que a China fez? Ou eu me adapto, ou eu mudo, ou eu morro. É um país comunista. Não é questão de esquerda ou direita, é que não dá mais para viver num mundo assim, com fronteira. O mundo não tem mais fronteira. Nós estamos vivendo num mundo onde os especialistas estão se tornando cada vez mais desnecessários. Quantos PhDs, doutores eu conheço, doutores que estão desempregados? Quem diria isso há 20 anos atrás? Um doutor, um PhD desempregado. Então, o mundo está mudando, as coisas estão mudando. O que era emprego antigamente é completamente diferente do que é emprego agora. Completamente diferente. Olha, eu sou empregado nessa empresa há 20 anos. Isso não tem sentido mais. Nem para o patrão, nem para o empregado. Não tem sentido. A vida mudou, o mundo mudou, o mundo acelerou, os paradigmas são outros, o modo de encarar o trabalho, a relação trabalhista é outro, o mundo mudou. E não tem jeito, ele, querendo ou não, ele nos engoliu. Nós temos que aprender a andar dentro desse grande turbilhão da modernidade. Bom, a ideia não é falar sobre o trabalho, nem falar sobre a inutilidade da excelência. Você vê, por exemplo, um universitário trabalhando no telemarketing, não tem problema nenhum no telemarketing. Você vê um universitário trabalhando num balcão, ou trabalhando no caixa suplicado, um mestre trabalhando no caixa suplicado. A inutilidade da excelência. Como é que o mundo mudou? Como é que nós temos que enxergar o mundo de outro jeito? Senão nós vamos ser engolidos por ele. Ou adapta, ou fica forte como um dinossauro gordo. E eu tenho 65 anos, vou fazer agora em dezembro, e vejo nesse mundo. Ou me adapto, eu morro. O pastor, um ser humano. Imagina um pastor antigamente. O pastor antigamente era o seguinte: fazia 4 anos de biologia,
Ele tinha um culto quarta-feira, uma reunião sexta-feira e um culto à noite no domingo. Só. No máximo que ele fazia, o reverendo Rodrigues Alves, aliás, excelente pastor, ele subiu isso aqui e gastava 2 horas para chegar na casa de seu amigo. E sentava lá, subiu os dois, devagar. Chegava no seu amigo, tomava um café, conversava com a comadre 1 hora e vinha embora para casa. Imagina! Hoje eu fiquei 7 horas conversando ali no escritório de assuntos mais problemáticos, com pessoas mais problemáticas do mundo, com demandas mais difíceis do mundo. O mundo mudou. Ou eu me adapto, ou eu morro. O mundo é assim. Eu estou falando sobre um pouco da modernidade, para a gente ver em que contexto os cristãos estão inseridos. Como os cristãos devem dar respostas, agora excelentes, a um mundo onde a excelência é inútil. Deve haver um outro tipo de excelência no coração da gente que nos torna diferentes dos outros. Não na universidade que fazemos, ou no PhD que temos, ou no MD que temos, ou qualquer coisa, PhD, KCD, MDS, qualquer coisa. Deve nos fazer excelentes, diferentes deste mundo tão complexo, tão competidor, tão confuso. Mais ou menos como aconteceu com os trabalhadores do século XVIII, que vinham da fazenda para a empresa. Enquanto as máquinas estavam sendo montadas no século XVIII, a mão de obra tinha grande valor. Depois que as máquinas foram montadas, as mãos de obra, a mão já não tinha mais valor, a massa não tinha valor, tinha valor a máquina. De uma certa forma, a mesma mudança aconteceu no século XVIII. Da mesma mudança que está acontecendo de novo agora no século XXI. Daí aqueles que trabalhavam com a mão precisavam de estudar, abriram as escolas, os colégios, aí as coisas começaram a acontecer e caiu no mesmo ponto agora. A inutilidade da excelência. É incrível como nós vivemos no mundo de hoje assim. Mas a nossa ideia, a nossa fala não é sobre trabalho, é sobre oportunidade de trabalho. É como os cristãos devem mostrar excelência nesse mundo tão complexo, tão confuso. Diz Pedro: sujeitai a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, quer seja o soberano. Não importa em que nível que esteja a sua obediência, você deve obedecer. Pode ser o rei, pode ser uma abaixo do rei, que é o soberano. Geralmente, quando você fala de rei, ele está falando de alguém tipo César, é o rei, o imperador. E os soberanos são aqueles outros instituídos por César dentro de pequenos impérios. Por exemplo, Pilatos era um soberano, César era o rei, o César Nero era o senhor. E os cristãos deveriam ser submissos ao César. Mas da mesma forma que eles deveriam ser submissos ao César, também eles deveriam ser submissos ao Pilatos, que também deveria ser submisso ao Herodes, preposto de Pilatos. Então, assim como existem os níveis federal, estaduais e municipais, também no governo romano havia. E assim os cristãos devem ser submissos ao César, ao Pilatos, ao Herodes, porque são leis diferentes. O Estado, o município, a federação, são leis cada vez mais particulares que devem ser atentas e obedecidas. Toda a instituição humana diz: sujeitai-vos a toda a instituição humana criada pelos homens com propósitos governamentais. Como eu disse antes, todo tipo de autoridade vem de Deus. E diria, não diretamente de Deus. Toda autoridade é de Deus, direta ou indiretamente. Por exemplo, originalmente, nunca foi o desejo de Deus de Israel, originalmente, nunca foi o desejo de Deus ter rei naquela nação. Por que não? Porque ele era o rei de Israel. Não, ele era o rei de Israel.
Esse era o desejo direto de Deus, ser o Senhor déspota, como eu falei, Senhor e déspota de Israel. Mas os israelitas, olhando as outras nações, e viam reis, eles disseram para Samuel: nós queremos ter rei como as outras nações têm. Por que nós não temos um rei humano? E Deus então estabelece, a partir do seu reinado, estabelece indiretamente agora a autoridade. Ele que deveria ser direta a autoridade, então ele estabelece indiretamente a partir dele a autoridade. E agora Saul era indiretamente um preposto de Deus, Davi era indiretamente um preposto de Deus, Josias era indiretamente um preposto de Deus, Ezequias, todos os reis eram colocados indiretamente por Deus, porque ele queria que esses reis refletissem o seu reinado. Então Deus resolveu esse problema de rei humano, resolveu de uma vez por todas, quando colocou Jesus, o rei dos judeus. Ele é o rei. Tanto que Pilatos ficou incomodado, e Pilatos conhecia essa ordem hierárquica. Ele disse para Jesus lá no pretório: você é o rei? Ele disse: você está falando. Por que você está perguntando para o seu rei? Porque ele achava que ele era o rei mesmo. Eu atendia lá em São Paulo, um consultório, algumas horas do dia, e foi um senhor, imagina uns 45 anos, muito rico, conversar comigo. Ele queria procurar um psicanalista, conversar com ele, resolver os problemas da sua vida, emocionais, queríamos melhorar. Eu conversei com ele mais ou menos 50 minutos. E de 50 minutos, 49 minutos, ele falou sobre o pai dele. Meu pai. Esse cara não é filho da mãe, não é possível, só tem pai. E no meio da frase, falando de um assunto sobre limpeza e medicina, e ele falou no meio da frase: eu nunca pensei em matar o meu pai. E continuou falando outro mesmo assunto, como fosse um parênteses. Eu quero comer marmelada, queijo. Eu nunca pensei em matar o meu pai. O queijo está uma delícia, a marmelada está uma delícia. Uma frase isolada. Quando terminou a sessão, eu disse: você já falou para alguém um dia que queria matar o seu pai? E eu: não. Você está louco para matar meu pai? Você nunca pensou em matar seu pai? Eu nunca. Você nunca falou isso para ninguém? Nunca. Claro, você disse: eu nunca pensei. Por quê? Porque ele pensou. Você nunca falou isso para ninguém? Você nunca pensou de fato? Ele pensou lá dentro, não pensou fora. Quando Pilatos chegou diante de Jesus e disse: você é o rei? Ele estava dizendo: claro, você está dizendo que eu sou o rei, está dentro de você. Você está dizendo que eu sou rei porque você acha que eu sou o rei. Jesus nunca desistiu, Deus nunca desistiu de ser rei, nunca. Saul, Davi, Ezequias, Josias eram reis indiretos. O rei direto dele, que era ele da eternidade, é o filho. O filho é o rei. O filho é o rei. Por isso que o Evangelho de Mateus foi escrito. Mateus escreveu toda a sua tese para provar que Jesus era o rei de Deus mesmo. Ele é o rei de toda a terra. Então, o governo é uma criação humana, uma instituição humana, mas que vem diretamente de Deus e indiretamente através dos homens. O sistema de governo que nós temos na terra, as nações, são sistemas de origem divina. Então, Jesus está dizendo que, Pedro está dizendo que o propósito destes reis tem de ser originalmente promover o bem. Originalmente, todo rei quer promover o bem do seu reinado. Você sabe que na Inglaterra há muitos estrangeiros.
vêm de outros países para mudar na Inglaterra. Mas na Inglaterra não tem nenhum inglês que não tenha sua casa própria. Nenhum. Porque a rainha Elizabeth, ela disse que não pode haver nenhum cidadão da sua pátria sem manter a casa, a casa dele. Quem mora na Inglaterra sabe, todo inglês tem a sua casa. Porque ela tem aquela ideia que veio antes dos Tudors, de Eduardo, de outros reis, de Henrique VIII, a ideia de que a função maior do rei é promover o bem e não o mal. Alguns liberais modernos tentaram, há pouco tempo atrás, uns 5 anos atrás, transformar o reino da Inglaterra numa república comum como a nossa, que tinha presidente, que não tinha rainha nem rei. Eles fizeram levantamento econômico, não vale a pena. O reinado, a monarquia inglesa, traz 5 vezes mais riqueza que a Inglaterra do que ela, a monarquia, gasta. Os ingleses têm que manter aqueles papéis, castelos. A própria presença da rainha traz muito mais dividendos, riqueza, 5 vezes mais do que gasta. Mesmo os liberais disseram, não vale a pena. Eles trazem muito mais riqueza para a gente, para a Inglaterra, do que despesa. Imagina se tirar metade desse Congresso, nosso Senado, colocar o rei, a rainha Elizabeth, por exemplo, o quanto de riqueza que ela entraria e o quanto que deixaria de gastar. Isso que os liberais pensaram, não vale a pena tirar a rainha daqui, ela é muito rica e traz muita riqueza para nós. Por isso que os americanos morrem de vontade, tem um rei e tem uma rainha. Aqui no Brasil não, senão vai apagar tudo aqui no Brasil. Então, Pedro está dizendo, sujeitai-vos, isto é, você não pode trair o seu estado. Não mude daqui. Você não pode trair a sua cidadania. Não mude da cidade. Sujeitai-vos, estejam debaixo da autoridade, mas não como autoridade simplesmente humana. Como ele mesmo diz aqui, para o Senhor, ele diz aqui, sujeitado a toda instituição humana, por causa do Senhor, por causa do testemunho, porque você tem o Senhor do céu. Do jeito que você obedece o Senhor do céu, você obedece o Senhor da terra. Até quando? Vida espiritual, na instância superior. Quer seja rei, quer seja soberano, quer autoridade, olha, se fazer aquilo. Quer ter o César, quer seja Pilatos, quer seja um Herodes, quer seja um tribuno, sujeitai-vos, estejam debaixo, quer rei, soberano, quer autoridade, como enviadas por ele. Deus é que envia a autoridade. Você acha que quem colocou em última instância Hitler em última instância? Deus. Mas Deus não. Deus. Diretamente não, mas indiretamente sim. Deus queria escrever a sua história para os judeus através de Hitler. Quando os judeus chegaram diante da cruz de Cristo do céu, caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo. Os judeus gritavam diante de Cristo: caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse justo. Deus está escrevendo a história. E Deus usa o Hitler para que ele possa massacrar 6 milhões de judeus e desse jeito criasse o Estado de Israel em 1947. Mesmo a instituição humana como o Nero, mesmo uma instituição humana como Hitler, não de forma direta, de forma indireta, Deus colocou na terra para cumprir o seu propósito. Quem colocou o faraó na terra? Deus. Por que
Faraó, no tempo de José, era tão bondoso para o hebreu, porque Deus queria trazer o hebreu para a terra de Gósen. Deus queria que os hebreus crescessem e ficassem ricos ali. E quando morreu José, quando apareceu um faraó que não conhecia José, quem colocou aquele faraó que não conhecia José? Deus, para que ele endurecesse o coração daquele faraó, como amoleceu daquele homem que amava José, para que esse faraó pudesse pressionar o povo hebreu, esse povo hebreu pudesse sair debaixo das garras de Faraó com poder e glória do Senhor. Veja como Deus trabalha na história. Por isso que no capítulo 9 de Romanos, Paulo diz: Deus endureceu o coração de Faraó, porque ele endurece quem ele quiser, e ele amolece o coração de quem ele quiser. Deus está fazendo a sua história acontecer. Indiretamente, quem que levou aquele homem com uma facada no Bolsonaro? Coisa maluca. O quê? É Deus. Claro que diretamente não, mas ele permite, ele concorre com a história. Não era para essa história acontecer assim, era para todo mundo morrer, era para morrer todo mundo, mas Deus preserva valores morais na história e usa os malucos da história para escrever junto com esses valores a sua história, que é maior do que a história humana. Isso nós chamamos de providência, e dentro da providência nós chamamos de concorrência. Deus concorre com o homem para que a história aconteça. Nós precisamos sair do nosso mundinho e olhar como que Deus enxerga a história. Leia a Bíblia, como é que ele trabalha na história? Nota que ele faz a mesma coisa agora, a mesma coisa. É assim que Deus trabalha, é o modus operandi dele, é o modo como ele faz a história acontecer. E ali são os cristãos, debaixo dessa turbulência, esse turbilhão histórico, ali estão os cristãos, vivendo uma vida excelente, vivendo uma vida de testemunho, uma vida diferente, para que os homens vejam o vosso procedimento santo e glorifiquem a Deus no dia da visitação. É por isso que muitas vezes nós não sabemos orar, porque a gente vê Deus do tamanho da história da gente. A gente não vê Deus do tamanho da história dele. Por isso que a nossa oração é pequena, por isso que a nossa fé é tão tímida, porque a gente avalia a história de Deus a partir da história da gente, e não avalia a história da gente a partir da história de Deus. A gente vê errado. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, veja como é que é o modo como Deus trabalha na história. Isso vai ser uma garantia que você vai poder glorificar a Deus em quaisquer circunstâncias que a nossa história aconteça. Em quaisquer circunstâncias. Agora, óbvio que você vê um tirano matando pessoas, homens e mulheres, nós vamos aplaudir. Naquilo que nos for colocado, se é possível, nós temos que nos opor. Naquilo que nos for colocado, naquilo que nos for possível. Por exemplo, a Alemanha em 1935, a ascensão de Hitler foi uma covardia tremenda dos luteranos, uma covardia tremenda dos presbiterianos, uma covardia tremenda dos zwinglianos, uma covardia tremenda dos católicos. Pelo contrário, os católicos até conveniaram, chamado Papa Pacelli, até conveniaram com Hitler. Há um livro chamado O Profeta, chamado O Profeta ou O Sacerdote, um nome assim, que fala do convênio que o Papa teve com Hitler, com Mussolini. Então é lógico que naquilo que não for possível dentro de um governo, se lá atrás os luteranos, se lá atrás os presbiterianos, se lá atrás os zwinglianos se opusessem porque eles tinham autoridade, como autoridade eles se opusessem, o Hitler não ascendia ao poder, não ascendia. Claro que dentro daquilo que nos for possível, enquanto autoridade colocada na nossa mão, nós temos que ter um senso de crítica muito grande para o Estado em que vivemos.
Estado brasileiro em que vivemos. Avaliar as coisas com honestidade, com transparência, não com pobreza ideológica, simplesmente. A nossa visão ideológica tem que ser cristã. Nossa lente para ler a história tem que ser cristã. E me entristece muito em época de política, nós que integramos aqui na igreja, ficamos tão apaixonados pelos nossos candidatos que perdemos os irmãos, que brigamos com os irmãos. Acho isso uma pobreza, de uma carnalidade, de uma falta de visão cristã, indescritível. Estou falando isso agora, eu já falei domingo, falei com o nosso grande rei é Cristo. O reino de Deus que está no reino espiritual. Óbvio que como cidadãos, nós temos nossas opiniões, mas o nosso grande rei é Cristo. Minha grande família brasileira são os meus irmãos na fé. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Em tese, toda autoridade, todo reino, todo poder é para louvar os que praticam o bem e trazer a espada para os que praticam o mal. Em tese é assim. As exceções é que fazem, não são a regra. Todo governo que é governo, fala de ser crente, ele quer fazer o bem para o Estado e limitar ou proibir o mal. Todo governo. A não ser que seja por casos excepcionais, como fascismo, comunismo, coisas extremas, que normalmente não devem existir mais nos países modernos, pelo menos não deveriam existir. Ou vocês acham que tem ditadura sobre a esquerda? Ou vocês acham que tem ditadura sobre a direita? Ditadura está no ser humano, não é na ideologia. Então, ele está nos ensinando a viver como cidadãos. Que as autoridades convidadas tanto para o castigo dos maus, como para o louvor dos que praticam o bem. Ele termina esse texto, porque assim é a vontade de Deus. Vocês querem ser bons políticos? Devemos ser. Nós devemos ser isentos de paixões humanas, para a gente poder criticar tanto um quanto o outro. Ajudar um ao outro, isento de paixões humanas, e não sermos isentos de paixões por Cristo, não sermos isentos de paixão pela igreja. Isso não. Se você é apaixonado, você perde o seu senso crítico, você perde a capacidade de criticar. Capítulo 4 de Efésios, vou terminar agora, só voltando. Rogo-vos, pois, eu, Efésios 4, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andar de modo digno aí é politeia no grego, política. O cidadão, ele é da politeia, da cidade, daí a cosmopolita. Polis é cidade. Então, Paulo está dizendo que vocês andem na cidade que Deus colocou vocês de modo digno, como cidadãos. Ele não está falando de rezar nem de ler a Bíblia, é de comportar-se como cidadão. Andem como cidadãos dignos, na mesma altura, na mesma dignidade que Cristo chamou vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender a autoridade, os limites que a autoridade tem sobre nós e os deveres que temos para com o Estado, para com a federação, para com o Estado, para com o município, para com a nossa vizinhança,
os deveres que temos como cidadãos, porque nós vamos calar os ímpios e eles vão glorificar a Deus no dia da visitação. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai, a tua palavra é tão rica. Às vezes achamos que a Bíblia fala sobre coisas do céu, que também fala, mas ela fala também de coisas aqui da terra. Devemos andar aqui como cidadãos exemplares. Então, Senhor, devemos fincar o pé na terra e ter a nossa cabeça no céu, para que, como cidadãos de dupla cidadania, possamos dar bom testemunho de Jesus Cristo e possamos calar os detratores e malfeitores que falam contra a igreja e contra o Senhor da igreja. Não permita, Pai, que nós sejamos um tropeço para o reino, pelo contrário, sejamos luz neste mundo. Ajuda-nos, ó Pai, como cidadãos, como irmãos presbiterianos, possamos amar o reino, possamos amar o povo do reino, que seja isso o supremo valor da nossa cidadania, para depois então nos sujeitarmos às autoridades colocadas pelo Senhor, direta ou indiretamente, sobre a federação, estados e municípios. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bons cidadãos, a darmos bom testemunho do Evangelho com a nossa cidadania. Em nome de Jesus, o teu Filho, o Rei, o Senhor único da nossa vida. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a santidade, o poder do Espírito, estejam com vocês, cidadãos brasileiros e presbiterianos, brasileiros e do céu. Que esta paz, este amor, esta alegria, esta força, sejam com vocês hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe até o